Já estamos de volta, em definitivo, com o nosso programa Ai Amigos Esportes na internet. E para abrir o programa desta segunda-feira, vamos falar de tudo o que aconteceu no fim de semana e acontece hoje com aquele jogão da segunda-feira no Campeonato Brasileiro 2017 da Série A. Campeonato Brasileiro Série A. No sábado, no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, o São Paulo venceu o Botafogo de virada por 4-3, para a alegria do aniversariante do fim de semana, Cleiton Almeida, aí da cidade de Americana. A vitória na reestreia de Hernanes tirou o tricolor paulista da zona do rebaixamento, agora ocupando a 15ª colocação com 19 pontos. O Botafogo segue na 7ª colocação com 24 pontos. O primeiro gol do São Paulo foi marcado por Cueva, aos 17 minutos do primeiro tempo. Um minuto depois, o Botafogo empatou com Marcos Vinícius. Aos 25 minutos, novamente, Marcos Vinícius colocou o Fogão na frente. Já no segundo tempo, aos 23 minutos, Guilherme ampliou para o Botafogo. O São Paulo foi para o tudo ou nada, Marcos Guilherme descontou aos 38 minutos. O profeta Hernanes empatou a partida aos 40 minutos em sua reestreia pelo tricolor paulista. E já nos acréscimos, novamente Marcos Guilherme garantiu a virada heróica do São Paulo no Rio de Janeiro. Final de jogo, Botafogo 3, São Paulo 4. Campeonato Brasileiro Série A. No outro jogo do sábado, em São Paulo, no Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Avaí com tranquilidade por 2-0. Com a vitória, o Verdão subiu para a 4ª colocação com 29 pontos, já o Avaí segue na zona da degola com 17 pontos. Os gols aconteceram na primeira etapa. Logo aos 10 minutos, Dudu abriu o placar para o Palmeiras. E aos 34 minutos, Daverson garantiu a vitória para os mais de 33 mil torcedores presentes no Allianz Parque. Final de jogo, Palmeiras reabilitado 2, Avaí 0. Campeonato Brasileiro Série A. Já no domingo, em São Paulo, na Arena Corinthians, o Timão, campeão simbólico do primeiro turno, só empatou com o Flamengo em 1-1. O Corinthians chegou aos 41 pontos com 80% de aproveitamento. O Flamengo caiu para a 5ª colocação com 29 pontos. O jogo foi eletrizante e logo aos 12 minutos o lance mais polêmico da partida. O atacante Jô aproveitou o cruzamento de Cleison e marcou o gol. Porém, o assistente Mr. Magu viu o impedimento e o gol foi anulado. Aos 21 minutos, o atacante Jô marcou para o Corinthians, agora válido pela arbitragem após linda assistência do zagueiro Balbuena. Se o primeiro tempo foi do Corinthians, o segundo foi todo do Flamengo. Logo aos 12 minutos, o Flamengo quase empatou com a cabeçada queima-roupa do zagueiro Juan, que o goleiro Cássio defendeu. O Flamengo empatou aos 25 minutos com o zagueiro Hever de voleio, um golaço. Poucos minutos depois do empate, o Flamengo perdeu a chance da virada quando o Diego perdeu o gol cara a cara com Cássio. Quase no final da partida, o Flamengo assustou os mais de 44 mil corintianos quando o jovem zagueiro Pedro Henrique foi cortar o cruzamento, trançou as pernas e quase marcou um golaço contra. E nos acréscimos, o atacante Jô quase marcou o gol da vitória, mas o goleiro Diego Alves se esticou todo para garantir o empate para o Mengão. Final de jogo, Corinthians, campeão simbólico do primeiro turno 1, Flamengo também 1. Campeonato Brasileiro Série A. Também no domingo em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, a briga pela vice-liderança terminou empatada em 1-1. O Grêmio segue na vice-liderança agora com 33 pontos. O Santos continua na 3ª colocação com 31 pontos. O Santos marcou primeiro com David Braz de cabeça aos 44 minutos do primeiro tempo e 3 minutos depois o Grêmio empatou com Fernandinho também de cabeça. Final de jogo em Porto Alegre, Grêmio vice-líder 1, Santos terceiro colocado também 1. Campeonato Brasileiro Série A.
Nos outros resultados da 17ª rodada, no domingo de manhã em Chapecó, na Arena Condá, o Lanterna Atlético Goianiense venceu a Chapecoense por 2-1. A Chape saiu na frente com Luiz Otávio de cabeça aos 40 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o Atlético Goianiense empatou com Diego Rosa aos 22 minutos. E aos 38 minutos, Gilvan de cabeça garantiu a vitória dos goianos. Em Curitiba, no estádio Couto Pereira, o Atlético Mineiro estragou a festa de reestreia do técnico Marcelo Oliveira no Curitiba e venceu por 2-0. Fábio Santos, de pênalti aos 12 minutos do primeiro tempo, abriu o placar. E o centroavante Rafael Moura garantiu a vitória do Galo aos 27 minutos do segundo tempo. Em Salvador, na Arena da Fonte Nova, o Sport venceu o Bahia por 3-1. O Sport marcou primeiro com Everton Felipe aos 18 minutos do primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Bahia empatou com Rodrigão de cabeça aos 13 minutos. 7 minutos depois, o Sport ampliou com Ronaldo Alves. E nos acréscimos, Lênis garantiu a vitória para o Sport Recife. E em Belo Horizonte, no Mineirão, o Cruzeiro não conseguiu furar a retranca e empatou com o vice-lanterna Vitória da Bahia em 0-0. Classificação. A classificação da Série A, o líder é o Corinthians com 41 pontos, segundo vem o Grêmio com 33, terceiro vem o Santos 31, quarto é o Palmeiras, quinto o Flamengo, os dois têm 29 pontos, sexto é o Sport Recife com 27 pontos. Se o campeonato acabasse hoje, essas 6 equipes disputariam a Copa Libertadores da América 2018. O sétimo é o Botafogo do Rio com 24, oitavo vem Vasco da Gama, nono Cruzeiro, décimo Atlético Mineiro, todos com 23 pontos. 11º é a Ponte Preta, 12º a Chapecoense, 13º o Fluminense, todos com 21 pontos. 14º é o Bahia, 15º São Paulo, 16º Curitiba, todos com 19 pontos. Já na zona do rebaixamento, 17º Atlético Paranaense, 18º o Avaí, ambos com 17 pontos. 19º é o Vitória da Bahia com 13, 20º Atlético Goianiense com 12 pontos. Próximos jogos. Hoje, segunda-feira, 31 de julho, às 8 horas da noite, em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, o Vasco da Gama recebe o desesperado Atlético Paranaense. No Vasco da Gama, o técnico Milton Mendes contará com o retorno de Thales, que volta de suspensão. Já o zagueiro Breno e o meia Wagner continuam no departamento médico. O Atlético Paranaense do técnico Fabiano Soares entrará em campo com força máxima para fugir da zona da degola. Em virtude do falecimento trágico do filho do técnico Abel Braga do Fluminense no último sábado de manhã, a partida entre Ponte Preta e Fluminense foi transferida para quarta-feira, 9 de agosto, às 8h30 da noite, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet aiamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro,